É como se tudo que a gente fez até hoje levasse a gente pra esse momento agora que a gente tá aqui vivendo. É como todo mundo se sente com a gravação desse disco. Ele é o resultado de tudo que aconteceu pra gente, pelas sortes que a gente teve, vamos chamar assim, no começo da nossa história. Mas a forma como a gente pensou esse segundo disco e o resultado que tem saído é como se, de fato, tudo levasse a gente a esse momento agora. Que a gente tá aqui nos Estados Unidos, pronto pra fazer um som, pra ser espalhado no mundo inteiro, porque é isso que a gente quer. E eu espero que seja isso que aconteça. From these machines will help this room get warmer. So it helps a lot. There's also television and cable or satellite something going on here, and there are different options. Like really cold or like freezing. Yeah, it's warmer. Yeah. Warm. It's warm here. Yeah, men's and women's bathrooms, and then kind of. Nice. Cool. There's another restaurant upstairs. She's got pieces of equipment here that the Rolling Stones tracked on, and she's got equipment here that the Who tracked on the Neve board, and other men's God. and Yeah. Sound City. How come you know? Caralho, velho. Olha isso. Olha isso. Isso. Calma, vou mostrar. A gente pode usar qualquer coisa dessas, tipo todos esses baixos, essas guitarras loucas de Pinto, Schecter, Gibson, Fender, vários violões, uma Dana Electro 12 cordas animal, Gibson, Gretsch e pedais e válvulas em todos os lugares, viu? E falta tipo os amps lá em cima também, muitos, várias caixas, até bikes, se você quiser gravar com bikes. Muito foda, pô, absurdo. Aqui é tipo paraíso, não dá pra descrever, velho. O lugar que a gente vai ficar ensaiando, onde a gente vai gravar, sofá, tipo, a cidade é impressionante, as pessoas são foda. Não sei o que falar, paraíso. Eu vou morar aqui, sério. Ele tá muito feliz, foi isso que ele quis dizer, porque a gente chegou aqui e só coisa linda acontece, todo mundo é lindo e a gente não tá gritando, a gente tá achando que a galera tá planejando matar a gente. As duas suas Só a primeira não passa. Hoje é o primeiro dia de ensaio, eu tô aqui fora da casa congelando, esperando a galera sair pra gente ir lá. A gente conheceu ontem a galera, muito vibe positiva, a gente tá muito ansioso. E acho que vai ser um dia muito importante, que a gente vai
conhecer direito lá a área, assim, entender como funcionam as coisas. E eu tô muito ansiosa. Porque o vídeo vai ficar diferente. Eu não sei não fazer essas coisas da igreja. Então, por que gravar o disco nos Estados Unidos? Eu acho que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você com boas ideias e com vontade, você consegue fazer um disco sensacional, que não deve nada. Afinal, acho que o mais legal é a identidade da coisa. Então o lance não foi técnico. Pô, muito brasileiro consome coisa pra caralho em inglês e tal, mas aí às vezes quando aparece uma banda brasileira cantando em inglês, tem muita gente que às vezes replica essa fala sem parar pra pensar, assim, a banda brasileira, por que tá cantando em inglês e tal. Então isso é um pensamento que tá mudando, mas que ainda existe no Brasil. Que tem muito brasileiro que enche o saco por causa disso, mas não para pra pensar que eles consomem muita coisa de outro país. Tem vários países que não falam inglês e que tem artistas que cantam inglês, que são super valorizados em seus países. Então acho que isso aí é passado, isso aí não tem que ter. E tem outro motivo também, que é o fato de que nesse momento que a gente está da carreira, a gente está começando a dar alguns passos internacionais, tá tentando mostrar o som lá fora. A gente já foi pro South by Southwest ano passado, em Austin, no Texas. Fomos pra França também, no Midem, em Cannes. E é o início de conquistar 24 territórios à sua escolha. Porque ele é assim mesmo? Foda-se. Não é mesmo? O que você tinha a dizer? Foda-se. Senhora? Produzir o disco com a Silvia tá sendo uma experiência muito foda, acho que pra todos nós. A gente já sabia que ela era muito conceituada, tinha muitos trabalhos aí na carreira dela, mas tinha muita curiosidade da nossa parte de como é que ia ser, porque o Fábio Malasca nunca trabalhou com um produtor, alguém que pudesse dar uma opinião nas letras e algumas coisas. E tudo que a gente fez nas nossas vidas, que a gente já gravou disco, tudo, foi sem produção nenhuma. A gente fazia as músicas no ensaio e ia lá, apertava o botão, gravava e já era. Tipo, a gente nunca teve esse trabalho. E, inclusive, quando a gente foi fazer esse disco, eu pelo menos tava com medo. Pô, será que ela vai entender, se ela vai mudar tudo, se ela vai... Porque as composições da gente são meio loucas, às vezes não tem voz no refrão, às vezes toca uma coisa na introdução que não toca nunca mais. E era o medo que eu tinha. Mas, pô, foi sensacional, ela entendeu tudo. Ela, inclusive, deixou várias estruturas loucas, entrou na onda, e os toques que ela deu assim, foram sutis, mas eu acho que ajudou bastante no todo pra ficar um álbum de gente grande. Eu já imaginava que ia ser muito massa a experiência de gravar voz com o produtor, coisa que a gente nunca fez antes. No último disco a gente meio que se gravou assim, não tinha uma pessoa ajudando na criação, nem ajudando em letra, nem ajudando em nada. Ela praticamente me ajudou em tudo, em letra, em pronúncia de palavra que às vezes estava meio zoado. Cara, a gente tava muito apreensiva, a gente não sabia como ia ser isso. A gente tinha muito medo de chegar aqui e ser uma coisa muito nada a ver, assim, uma pessoa com uma vibe completamente diferente. Sei lá, com ideias diferentes e tudo. Mas ela é talentosíssima ao ponto de entender tudo em 3 segundos. Então a gente não
basicamente não precisou explicar nada pra ela sobre nada. Ela sacou o som da gente, sacou o que seria legal e realmente só acrescentou coisas boas, assim. Ela dava uns insights, assim, de detalhes mesmo que a gente tinha deixado pra ver todo mundo junto aqui. E ela sempre tinha insights muito bons. E eu acho que fez uma diferença tremenda, assim, no nosso disco. Working with Far From Alaska, all the way from the times of the rehearsals to doing vocals has been a really fun job to have. And they're super creative group, and it's really great to see how much they all are involved in the projects. Not every artist cares as much, and all of these guys and girls were really active and giving their energy, and it really made it easy for me to give the projects my energy, and I really appreciated that. They're funny. Laro tells really great jokes. They're all, let's see, we can cut that. That's not true. Come on, the best part. I'm just kidding. No, but they're all really fun to hang out with, and I don't know, it's just been a great time, before they leave and before groups leave like this, you really start to feel like you're like a family and you're getting to become really close, and then it's all sort of over. It's been really great to be a part of their dream and their musical journey, and that's why I really love doing this. E aí, então, hoje foi o primeiro dia com a Silvia. Ela veio aqui, sentou, a gente tocou as músicas ao vivo pra ela. Foi massa, porque ela pôde sentir como é realmente. Porque antes ela só viu as demos que a gente mandou e tal. E foi massa que ela foi pontuando música a música. A gente tocava música, ela fazia as anotações e comentava cada uma. E, pô, fiquei feliz que ela deu... Ela tem a cabeça parecida com a nossa, ou pelo menos entendeu o que a gente tá fazendo. E isso, pô, eu tava morrendo de medo que ela chegasse e pá, vamos fazer umas coisas muito loucas, muito diferentes. Mas ela curtiu muito as coisas que ouviu e entendeu tudo que a gente fez, e animal. Daí amanhã a gente vai chegar aqui e vai... A gente na verdade tá embaixo, tipo num porão ensaiando, e amanhã a gente vai subir e vai começar as sessions mesmo gravando. E, porra, não vejo a hora. Can you simplify the pattern so it's more, goom, ga, 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 ba, 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 ga, or something like that? And because right now it's like, you know what I mean? I know, yeah, exactly. Yeah. Yeah. I Can know you exactly. play the pattern as it is now? Yeah. In that part. Uh-huh. Pô, hoje vai começar as guitarras e vai ser animal. Olha só quantas coisas eu tenho aqui ao meu redor. E ainda tem mais lá embaixo. Vai ser irado. Acho que eu vou gravar tudo hoje. Destruir esse disco. Comer ele inteiro. Yeah.
Estamos aqui no segundo dia de gravação dos baixos. A gente começou, na verdade, ontem à noite, mas hoje é meio que o dia principal porque todas as músicas estão aqui. A gente já gravou algumas, tá soando bem, louco, tô usando as coisas que eu não tô acostumado a usar e tá tranquilo. Então, para gravar esse disco, eu usei 3 amps. A gente splitou o sinal que estava saindo no meu pedalboard e ia direto para 3 amps. Então, eu tocava e a gente já estava gravando com os 3 timbres, com 2 microfones em cada amp. E a gente timbrou 2 bem limpo. Eu gosto muito de som limpo, grave e um pouquinho ardido. A gente usou um Jazz Chorus, um 5150 e um Matchless. Eu gravei da técnica com ela do meu lado e a Massa aqui no estúdio dela não tem esse lance de a técnica e o estúdio, não é separado, não tem um vídeo separando a gente. Então é tocando na frente dela, ela vendo e falando tudo. E os amps estavam em outra sala. E foi doido que em alguns momentos eu precisava de feedback, eu precisava de microfonia. E a gente ligava mais um amp com ela ali do lado, a gente fazia microfonia num ampzinho pequeno, só pra... E ela pegou o amp, esfregou na guitarra e fazia altas loucuras, foi bem doido. Quem conhece o Far From Alaska sabe que a gente é muito inclinado à experimentação no som, tentar coisas diferentes, com pedais diferentes, com sons diferentes, com tudo que a gente encontrar de doido. E realmente foi um casamento, sim, a Silvia Messi com a gente, porque ela é a rainha disso, ela é a absoluta rainha de fazer coisas esquisitas. Inclusive os synths, desde o começo ela não quis de jeito nenhum só o som, de ligar o synth direto na mesa. Ela ligou um ampli de baixo, um ampli de guitarra, experimentou várias possibilidades diferentes e aí ligou um picles, ligou uma furadeira, ligou uma salsicha de queijo. Cara, ela ligou uma lâmpada, acho que o melhor som foi o da lâmpada e da furadeira. Quanto à parte técnica, pra mim, a nível de bateria, assim, a Silvia tira um som incrível. Ela é muito famosa pelo som de bateria que ela tira. Não é à toa, ela microfona tudo de um jeito muito diferente do que eu tô acostumado a ver. Ela e ela é muito engraçada, ela gosta de fazer muitos testes. Ela colocou um microfone chamado Dick Mic, que é apontado pro pau do baterista, que supostamente pega um corpo a mais da bateria. É uma doideira que na hora que você vê o resultado é muito foda. O Ivan aqui, que é o engenheiro aqui do estúdio, que também é incrível, talentosíssimo, que deixou a gente muito à vontade, todo mundo aqui é muito paciente, muito amoroso. E aí galera, fazendo um almoço rápido aqui, já tá atrasado, é óbvio. São 10 pro meio-dia. Que horas tem que estar lá? Meio-dia. Estou saindo de casa? Não. Estou fazendo almoço. Para quem? Para todos. Filma do outro lado? Brasileiros e brasileiras, estamos aqui na cidade de Ashland, em Oregon, nos Estados Unidos, gravando os sintetizadores. For Aunt Tooth? Okay.
Passar esse mês aqui em Ashland foi uma das experiências mais incríveis que a gente já viveu até agora. E as pessoas aqui são muito incríveis. Tipo, do dono da casa que a gente tá ficando até todo mundo aqui do estúdio, as pessoas nos restaurantes que a gente vai, nas lojas que a gente vai, na rua. Se andar na rua, as pessoas que cruzam você são incrivelmente legais. Nos primeiros dias a gente achava tudo muito esquisito, porque todo mundo se cumprimenta e todo mundo é legal. E a gente ficou muito, cara, isso tá muito estranho, mas ao longo do tempo a gente foi se acostumando, foi se contaminando com isso também. E eu acho que é muito importante, pô, a gente tá gravando um disco, a gente tá registrando ali um processo artístico que a gente teve ao longo de um ano inteiro. E a vibe que a gente traz pra gravação, com certeza influencia no resultado, com certeza influencia na forma como as pessoas vão receber. E eu acho que a gente não poderia estar num lugar melhor, por incrível que pareça. Foi uma grata surpresa. Foi muito bom pra gente, inclusive como banda também. A gente tá mais unido e tudo mais, menino. Adultos, viu? Hoje a gente começou a gravar as vozes e tá sendo muito legal. A Silvia é muito doida. Eu já gravei 7 vozes, eu não sei se a gente vai terminar todas as vozes hoje, mas com certeza a maioria. E ela tá ajudando a gente em algumas coisas, em pronúncias que eu não falo perfeitamente, ela me ajuda. E também na letra, algumas coisinhas que a gente tava em dúvida, ela tá ajudando bastante. Ela ajuda em tudo e ela tá tirando de mim coisas que eu nem sabia que eu conseguia fazer. Tá sendo muito incrível e eu tô me tremendo todinha pra esse CD ficar pronto logo. Wake up in the mood to set this place on fire. In the mood to set this place on... Vem gravar! Tá quase acabando. I own it, I fell in love with the perfect storm. And now I'm tripping in a wave of luck. Don't bother, don't even try, this is undefined. Under your skin will crawl into your mind. Tá acabando! Hoje é o último dia. A gente tá gravando os back vocals, as últimas vozes, as dobras. E a parte mais divertida é assim. No more, more, say no more. Agora a Cris tá gravando a voz. Eu achei cobertor. Everything out of control hits me like an undertow. Am I in a puppet show? Everything out of control hits me like an undertow. Am I in a puppet show? Everything out of control hits me like... Em relação ao álbum anterior, a gente pode dizer que mudou um pouquinho, sim. Não a essência, porque isso é impossível, não tem como. Mas o nosso disco Mode Human, ele, na nossa cabeça, no nosso sentimento, ele já é muito antigo. Porque ele é composto pelas músicas que a gente criou quando a gente nem era banda ainda, quando a gente ainda tava descobrindo o que ia ser, o que ia tocar. E a identidade que a gente conseguiu estabelecer no primeiro álbum foi meio... Não é aleatória, mas assim, a gente não pensou em fazer aquele som. O som simplesmente saiu, a gente se juntou pra tocar e saiu aquilo. Nesse disco a diferença é que agora a gente já sabe o que acontece quando nós 5 nos juntamos pra tocar. E eu acho que a gente pode explorar várias coisas mais a fundo, várias coisas que a gente deu umas dicas de que a gente gostava no primeiro álbum. Eu acho que no segundo tá tudo muito mais intenso. Sim, então, esse álbum, Unlikely, a gente quis ter liberdade para poder fazer
o que desce na telha mesmo. Nós 5 somos muito diferentes e a gente não acha tão legal esse lance que banda de rock às vezes tem, de a banda é de hardcore, e aí só pode fazer coisas daquele estilo. E nesse disco a gente quis se desprender total, fazer o que tava curtindo, o que acha massa. E a gente passeia por várias coisas, não teve amarra desse lance de estilo. Tem uma curiosidade que é sobre os nomes das músicas. A gente geralmente faz a música instrumental inteira antes de pôr letra, de pôr voz. E a gente não sabe como chamar elas, né? Então elas precisam de uns apelidos. E no começo, quando a gente começou a compor esse disco, os apelidos, por algum motivo, a primeira foi com o nome de animal, porque ela parecia um morcego ou sei lá o que, uma cobra, um canguru. E aí a gente foi usando esses apelidos e foi ficando, e a música tinha muita cara desses animais, e a gente, por que não deixar o nome dos animais, já que ela carrega todo esse sentimento, toda essa... E como tá um disco solto, improvável, e que a gente pode fazer qualquer coisa, por que não usar nos nomes também? E é isso aí, vamos usar na arte, estamos usando no nome, estamos usando em tudo. Liberdade, a gente tá na era da liberdade. Vamos nessa, se libertem aí. Só em ouvir o que a gente gravou aqui nos monitores dela, ela meio que mexendo ali nos volumes, sem mixar nem nada, a gente achava que tava bom já pra lançar, de tão maravilhoso. Imagina como é que vai ficar isso depois da mix. A gente tá muito ansioso, muito ansioso. Go away in a second. I think the little mind inside there says, okay, it's your fault if you... É como se tudo que a gente fez até hoje levasse a gente pra esse momento agora que a gente tá aqui vivendo. É como todo mundo se sente com a gravação desse disco. Ele é o resultado de tudo que aconteceu pra gente, pelas sortes que a gente teve, vamos chamar assim, no começo da nossa história. Nosso primeiro show já foi em São Paulo, numa seletiva para o concurso Som para Todos, né? Na época para tocar no Planeta Terra. Aí a gente ganhou, nosso segundo show já foi no Planeta Terra. Aí depois a gente conheceu a Shirley Manson, que fez um post no Facebook dela falando da gente. E aí já chamou mais a atenção de muita gente de imprensa e tudo mais. E a banda foi começando a ser conhecida e a ser falada. E aí a gente teve a honra de tocar em quase todos os grandes festivais que tem no Brasil. Mas a forma como a gente pensou esse segundo disco e o resultado que tem saído é como se, de fato, tudo levasse a gente a esse momento agora. Em que a gente tá aqui nos Estados Unidos, pronto pra fazer um som pra ser espalhado no mundo inteiro, porque é isso que a gente quer. E eu espero que seja isso que aconteça. And I'm gonna go around the tree, and I'm gonna go around and take pictures of you hugging the tree. Yeah, there you go.